Bem, boa noite. Sou o Jefferson Arouche, tenho 45 fiz semana passada, fiz sábado, aliás. Segura um pouquinho. Peraí, deixa eu só ver se tá... Vamos só confirmar se tá certinho aqui. Você não vai iniciar, Bruno, a apresentação? Vou, assim? deixa eu só dar uma... já estamos aqui. Pronto, já estamos aqui, beleza. Você inicia, Bruno? Rapidinho. Então sim, rapidinho. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Não sei aí... Bom, já tem gente assistindo já. Bom, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda da política carioca. Hoje, essa noite, com eu, Bruno Mega, tenho a honra de receber aqui meus amigos, também postulantes aprovados no processo seletivo do Partido Novo, do alto da esquerda para a direita, em ordem do relógio, né, em ordem... Sentido horário. Jefferson Arouche, Tatiana Rocha, eu, Bruno Mega, e aí Vitor Rezende. Então a ideia aqui, gente, igual nos outros sábados, a gente vai contar para vocês o resumo dos principais acontecimentos da política carioca nessa semana que passou. Então essa que é a ideia. Fiquem ligados, tem muita coisa interessante acontecendo, tem muita coisa que você precisa saber, cidadão carioca, que está acontecendo, né? E a ideia dessa live é justamente trazer isso. Então nós quatro vamos debater alguns temas importantíssimos para vocês, né? Espero que vocês gostem. As outras mesas redondas dos sábados passados, nós tivemos uma audiência muito bacana, um feedback muito bacana. Eu tenho certeza que hoje também não vai deixar nada a desejar, principalmente por causa dos assuntos, né? A gente vai falar de urbanismo, né? Tem um PL que está querendo acabar, né, um verdadeiro golpe, digamos assim, em torno de todas as normas urbanísticas da cidade do Rio de Janeiro em troca de dinheiro. O Crivella mandou isso para a Câmara. A gente vai falar também sobre questões relacionadas aos servidores públicos, aos hospitais, com relação aos pacientes que estão internados no Covid. E tem um outro assunto muito importante também, que eu vou acabar comentando em algum momento, que é o orçamento para 2021, que agora, então, com essa pandemia, ele tem que ser revisto, e vai ser um assunto muito importante para a gente debater aqui também. Então, rapidamente, só fazendo as apresentações, vamos começar com o Jefferson, só para se apresentar para quem não conhece, e aí já cai direto nos assuntos. Vamos lá, Jefferson. Se apresenta aí. Boa noite, meus amigos. Sou Jefferson Arouche, tenho 45 anos, sou policial militar, graduado em Segurança Pública, graduando em Ciências Humanas. Estou aí no Renova, fechei o Renova e sou aprovado no processo seletivo do Novo para a vereança no Rio de Janeiro. Tatiana. Olá. Sou Tatiana Rocha, sou advogada, tenho 43 anos, tem que contar a idade, quando eu só contava, vou contar. Tenho 43 anos de idade, sou mãe, tenho um filho de 5, sou graduada em Direito, sou pós-graduada em Direito Público e Compliance pela FGV e estou participando desse processo político na busca de uma mudança eficaz. Bacana. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Bruno Mega, eu também estou aprovado no processo seletivo do Partido Novo para vereador agora em 2020. Eu tive a ideia de fazer essa live aqui que a gente vem fazendo semana a semana. Eu sou formado em TI, Tecnologia da Informação, mas ao longo da minha carreira eu vim me especializando em tecnologia e inovação para gestão de projetos e obras complexas de infraestrutura e cidades inteligentes. Eu venho ajudando já há vários anos governos e empresas em toda a América Latina a melhorar a vida das pessoas nos centros urbanos através de projetos de cidades inteligentes, como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. Vitor. Olá, meu nome é Vitor Rezende, eu sou turismólogo e guia de turismo, eu tenho 32 anos e resolvi participar da política depois de ver alguns bons exemplos de como, né, que a gente pode tomar iniciativas para melhorar a nossa cidade, diminuir a corrupção, né, e tudo que a gente precisa agora justamente de poder discutir mais política de forma livre, né? E por isso que eu estou aqui, né, convidado pelo Bruno, e vamos trazer agora esses assuntos dessa semana. Bacana. Pessoal, quem estiver assistindo, olha, usem os comentários do Facebook para enviar perguntas. Quer falar com a gente? Coloca um comentário aí, a gente consegue ver o comentário de vocês aqui dentro da nossa sala de live. A gente pega o comentário, traz para a tela, né? A gente gostaria também que essa live fosse bastante interativa, que vocês pudessem fazer perguntas e que a gente possa responder às perguntas de vocês aqui também. Vamos participar,
porque eu acho que esse bate-papo extrapola nós quatro aqui. É muito legal ouvir, é muito legal debater, é muito legal explicar as dúvidas que as pessoas às vezes têm. Coisas que para a gente às vezes podem soar natural, coisas que podem soar naturais, para algumas pessoas talvez não sejam. Então fiquem à vontade, enviem perguntas à vontade que a gente vai trazendo para cá. E aí, gente, eu queria começar a mesa hoje trazendo um assunto muito interessante que diz respeito aos pacientes que estão sendo internados na rede municipal de saúde por conta do coronavírus. Como você sabe, a rede de saúde municipal está no limite. Alguns pacientes estão sendo transferidos para outros municípios e parece que a coisa não está indo muito bem. E aí eu vou trazer aqui para a tela, em debate, os PLs 1780 e 1801, que falam justamente sobre a criação de uma central de informação de pacientes e transporte para outros municípios. Jefferson, você andou estudando isso mais a fundo. A palavra é sua. O que é que só você viu? Perfeito. Eu vou dar uma breve lida na redação da lei, para a gente poder avaliar um pouquinho. A Lei 1780/20, o projeto de lei, dispõe sobre a criação de central de informações sobre pacientes internados na rede municipal de saúde durante a pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2 e da outras providências. Então, eu quero chamar a atenção para o primeiro artigo. Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, central de informações sobre pacientes internados na rede municipal de saúde do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. Bem, o projeto de lei tem 7 artigos. O que eu vou falar primeiro nessa lei, desse projeto, no primeiro artigo? Porque, primeiro, eu vou fazer uma crítica. Causa estranheza, dentro de uma pandemia, um projeto de lei que passa para o cidadão aquilo que ele já tem direito. É interessante demais isso. Porque você informar aos pacientes e aos familiares dos pacientes a situação daquele enfermo hoje com a Covid-19 já faz parte da obrigação dos funcionários da saúde pública. Então, o legislativo se move para criar um projeto de lei que já é redundante no dia a dia, já deveria ter sido feito há muito tempo. Essa é uma crítica ao projeto. Mas, entretanto, é um projeto interessante, até porque o que está faltando até agora na administração pública, de maneira geral, e vem matando muitas pessoas, justamente a falta de informação. A maneira como a população, o povo, entende como os administradores estão tratando esse combate à Covid-19, tanto na parte administrativa, na parte sanitária, quanto na parte econômica. Então, o povo está confuso, muito confuso. Então, eu acho justo que a central seja realmente feita para trazer aquilo que a população já merece, o povo já merece. Mas também a gente pensa por outro caso, por outro ângulo. E por que não foi criado uma ferramenta, como um aplicativo, ou dentro do próprio aplicativo que já existe, uma maneira de informar essas pessoas, já que elas não podem ter contato pessoal com os pacientes nos hospitais, porque provavelmente o risco é muito grande. Por que já aconteceu isso? Então, eu acho interessante que a estrutura do sistema funciona para ser repetitiva, e buscar para o povo, oferecer para o cidadão aquilo que ele já tinha direito antes. Então, basicamente, o projeto 1780 versa sobre coisas que são redundantes à população carioca. No terceiro artigo, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar de número de telefone de descarga gratuita para informações a respeito de pacientes, conforme disposto no artigo 1º dessa lei. Bem, aí a gente entra no problema. O número de funcionários que estão trabalhando na rede pública hoje de saúde está diminuindo mais que 50%. Primeiro, porque muitos funcionários estão infectados com a Covid-19. E segundo, porque está sendo feito um esquema de rotatividade entre eles. Com a demanda que temos hoje, devido à pandemia, será que vamos ter funcionários para isso? Quem vai fazer esse monitoramento e transmitir essa informação para essas pessoas, já que eles vão criar uma central de atendimento em pleno ano de 2020, indo para 2021, com tanto acesso ao mundo virtual. Essa 1780. Agora vamos para 1801. É isso? 1801. O projeto 1801.
Vamos lá. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde a prestar informações, assessoria aos familiares dos pacientes internados transferidos para fora da região metropolitana do município do Rio de Janeiro. Né? São 50 quilômetros, né, fora a região metropolitana, ou seja, não é muito distante, né, dos municípios vizinhos aqui à cidade do Rio de Janeiro. Eu acho justo, né, inclusive faz parte dos artigos, né, dos 5 artigos, que esse transporte, tanto ida quanto volta, mesmo em caso de óbito, né, que a pessoa retorne com o corpo para o município do Rio de Janeiro para que seja feito, né, o enterro dessas pessoas. O que acontece hoje em dia é que, além do sistema municipal, do sistema de saúde municipal, nós temos poucos locais para onde vão os corpos. O IML basicamente fica na Posse, lá em Nova Iguaçu, outro no centro da cidade, outro aqui em Campo Grande, que está desativado por enquanto. Ou seja, de qualquer maneira, essas pessoas vão ter que forem a óbito, terão que voltar, os corpos terão que voltar para o município do Rio de Janeiro. Ou seja, mais uma vez eu chamo a atenção para isso. É redundante, é um serviço que já acontece e está sendo feita uma lei, inclusive essa é do Luiz Carlos Ramos Filho, né, a 1801 e a 1780 do Celso Luparelli, que já existe um decreto estadual versando sobre isso, em ambas as leis. Percebe-se que elas são praticamente iguais, elas falam sobre a mesma coisa, serviços que já deveriam existir, não estão existindo, então eles criam um projeto para fazer que aquilo que já existe volte a funcionar ou funcione de alguma forma em um momento que o município não tem orçamento, em momento que não tem funcionários, em momento que não tem organização técnica e científica para orientar as pessoas, tanto os pacientes, quanto também os familiares dos pacientes. Enfim, de maneira eu estou sendo bem curto, porque é tudo muito igual. A primeira já foi aprovada, a 1718. A 1801 vai para a segunda votação, diante de várias e várias emendas aí, né? Cada um quer participar um pouquinho, cada vereador quer participar um pouquinho, né? Quer abordar um pouquinho desse pedaço. Mas, de qualquer maneira, os dois projetos são justos. Mas o meu entendimento, aquilo que eu observo, é que já deveria existir dentro de um sistema que é falho, não funcionava antes, está funcionando mal e porcamente agora e provavelmente vai colapsar e vai deixar de funcionar devido a desvios, devido a falta de gestão, falta de administração, entendeu? Tanto de pessoal quanto economicamente. Essa é a minha posição, essa é a minha percepção dos dois projetos de lei. Bom, a gente nessa pandemia, a gente está tendo realmente dois problemas, né? Um é essa questão da pessoa internada, o parente não pode visitar e fica sem qualquer informação sobre o que está acontecendo. O outro é que acontece pior, é quando por acaso, por algum motivo, decide transferir para outro lugar e tem paciente indo para a Volta Redonda e tal, a família não fica sabendo, a família não consegue ir lá, e se acontece depois, a pessoa recebe alta, ou se por acaso vem óbito, precisa de alguém trazer de volta a pessoa ou então o corpo. Então, por conta disso que foi pensado esses projetos de lei. Bruno, eu entendo o seguinte, exatamente é necessário, os dois projetos são necessários, mas o que causa estranheza, o que deixa chateado, é saber que isso já é um direito do cidadão. É criar um projeto para fazer um serviço que já deveria estar existindo, entendeu? Soa até um pouco, traz um pouco de redundância nesse assunto, tanto que o projeto 1718, ele é uma cópia de uma lei estadual, ele foi copiado, entendeu? Foi acusado de plágio e tudo mais. E o segundo projeto é a mesma coisa, ou seja, por que esse organismo já não estava funcionando antes, né? Porque a gestão já não funciona. Uhum. Quando que a gente tem que entrar em contato via telefone para perguntar se um parente nosso está sendo bem atendido, se está vivo ou está morto? Se você pode ter um aplicativo, todo mundo tem um telefone celular na mão, você digita o nome e o CPF da pessoa, aí ele vai dizer o local onde ela está internada, o leito dela, as condições, né, mais simples possíveis, para que aquele familiar não fique perdido. Imagina a situação de um paciente que tem autismo, que não tem dificuldade de se comunicar com outra pessoa. Esse paciente está internado, de repente ainda nem entubado está, é transferido para outro município, exemplo Valença, exemplo
bem distante aqui do município do Rio de Janeiro. Ele não tem comunicação. Mesmo se ele tivesse telefone celular, boa parte deles, dependendo do grau de autismo, não conseguia transmitir para o seu familiar o que está acontecendo com ele. Mas ninguém comunica, ou seja, é necessário fazer um projeto para uma coisa que já é direito do ser humano, que é um direito fundamental, ter acesso à saúde e acessibilidade também, né, ao serviço público, de fato, né? Mas, de qualquer maneira, diga, Tatiana. Posso fazer um adendo aqui? É porque, claro. porque a gente vê a ineficiência tamanha que há necessidade de ficar editando normas e legislações esparsas para garantir aquilo que já existe. É igual aconteceu no governo do Estado agora, que a transparência é um requisito ímpar, deveria ter, mas precisou, foi necessário que parlamentares entrassem com projeto de lei garantindo algo que já é inerente ao contrato público, que é a transparência. Exatamente, Tatiana. Chama a atenção que nós temos uma Constituição Federal, muito ampla, por sinal. E, além da Constituição Federal, temos leis extraordinárias, leis especiais, projetos de lei estadual. Para que tantas leis se a nossa Constituição é ampla, né? Para que criar leis que a maioria das pessoas não tem acesso, a maioria das pessoas não entendem, certo? E elas são, na maioria das vezes, repetitivas. É uma repetição daquilo que já existe, né? Eu acho que é desperdício de tempo, desperdício de esforço, quando poderia estar criando um arcabouço para a gente ter uma gestão de fato. Isso não seria necessário se nós tivéssemos uma administração, uma saúde pública municipal que funcionasse. Além do mais, tem outro detalhe. Quando você tem um caso de óbito ou de positivo da Covid-19, esse indicador, eles fazem monitoramento, produzem o resultado, mas não sabem fazer um indicador. Esse é um problema muito sério. O que acontece? Ele tem o resultado, ele não transmite diretamente para a Secretaria Municipal de Saúde. Passa por outro órgão administrativo, e esse órgão administrativo informa a Secretaria Municipal de Saúde. Pô, como é que pode? Não entra na minha cabeça. Só falta a máquina de escrever. Só falta isso. Entendeu? Mas, Jefferson, uma das coisas, né, que a gente acaba sofrendo na criação de leis é que muitas das pessoas não são qualificadas. Então, eles pensam a lei de uma determinada forma, com uma determinada execução. Sendo que a gente pode criar, por exemplo, um mecanismo de transparência que não necessariamente é uma central de telemarketing, digamos assim. A gente pode criar outras formas de dar essas informações, como um sistema, de uma forma mais organizada e até menos custosa para o Estado. Só que na criação da lei, eles acabam amarrando de algumas formas que acabam impedindo a execução de outras formas. Sim, Vitor. Vitor, eu costumo falar uma frase que eu escutei fazendo uma extensão à administração pública. Que dizia assim, o professor falava assim: pior que a corrupção são os atos corrompidos. Ou seja, aquilo que é fracionado dentro da administração pública para que dê espaço para que você continue repetindo a mesma coisa e tenha aquilo que mostrar para um público que você carrega como se fosse a sua aldeia, entendeu? Então, para você dizer que você está trabalhando, você deixa brechas na lei para que você logo depois remende essa lei de novo e fale que o Bruno está falando há pouco tempo. Olha lá, eu estou trabalhando, ó, eu fiz aquele artigo ali, pô, foi mesmo, coloca como coautor. Cara, entendeu? Então, os atos corrompidos em qualquer esfera administrativa do Brasil é complicado. Gera esse tipo de problema. Geram duas leis que nós estamos né, descrevendo aqui, conversando sobre elas, que elas não deveriam existir, porque já é direito constitucional. Simples. Aroche, e não é à toa que o IPEA fez recentemente um estudo, cerca de 3 meses atrás, dizendo que 47% das normas no Brasil têm cunho secundário. Isso mostra a ineficiência e a incompetência. Por isso que eu penso que nós, caso venhamos a ter sucesso né, numa eventual candidatura a vereador, é super importante que a gente se debruce sobre as questões para impedir normas inócuas, tentar buscar a extinção e revogação daquelas normas que de nada servem. Exatamente, concordo plenamente com isso, Tatiana. Tatiana tocou agora num ponto importante, que é o seguinte: a atividade do vereador, né, uma delas é legislar. E legislar não significa necessariamente criar novas leis. Muitas vezes é também revogar leis inúteis e, mais ainda importante, evitar que leis absurdas passem. Então, muitas vezes, o legislar, no final das contas, é você criar um arcabouço
legislativo que seja adequado para a realidade da cidade, para aquilo que a cidade precisa para se desenvolver. E aí, gente, tem outro ponto, que aí eu vou puxar um pouco de sardinha aqui para o meu lado, que é essa parte de cidades inteligentes, porque eu acho um absurdo, né, que em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, a gente não tenha sequer um prontuário integrado. A gente não tenha, que a gente tem que estar fazendo lei para obrigar o executivo a prestar informações sobre quem é que está entrando no ambiente. Você vai no hospital hoje, você vai na triagem, você preenche lá seus dados na triagem, aí você sai dali, vai fazer uma tomografia, o sistema é outro. Tem que entrar com os dados todos de novo. A pressão, a temperatura, tudo aquilo que você tirou na triagem, o cara na tomografia não consegue ver. Então, a gente está na idade da pedra, em termos de tecnologia, e eu não estou falando de tecnologia inovadora, nada que não seja aplicado no Brasil. Gente, integração de bases de dados é uma coisa que já existe há 20, 30 anos. É um absurdo que os hospitais do Rio de Janeiro não tenham isso, né? E aí você começa a pensar, poxa, de repente isso aí é até intencional, né? Você criar o problema para depois o político vir vender a solução, ou então deixar as coisas meio ruins porque em algum lugar alguém está se dando bem com alguma coisa. Você sabe que eu fiquei impressionado outro dia quando eu descobri, eu não sabia dessa. Um dos lugares que mais se rouba dinheiro, que tem mais corrupção, mais se rouba dinheiro, sabe onde é que é? Lavanderia de hospital. Você lava a roupa quilo, você não lava por peça. E o que você lava de peso, às vezes é muito, muito, muito mais do que aquilo que de fato existe, na verdade. Você não tem esse controle. Esse controle é muito falho. Então, eu imagino que deve ter muita gente aí que ganha dinheiro fácil com isso, né? Bruno, eu não sabia dessa. A SEDAI, recentemente, passou por vários escândalos. Dentre eles, foi esse assunto, porque eles realocavam as famílias que sofriam problemas com relação àquelas questões da água, né, de estourar a tubulação e tal, eles alocavam as famílias em hotéis, né, as famílias, alguns hotéis não tinham lavanderia, elas precisavam contratar, e aí não havia controle nenhum a esse respeito. Então, aí que era o ralo do nosso dinheiro público. Tá aí o comentário da Helena, pior que isso, Bruno, só se o paciente é atendido numa UPA X, o cadastro dele não é integrado com a UPA Y. É verdade. Gente, vamos seguir adiante, tem outros assuntos aqui, senão a gente vai acabar estendendo muito. E esse assunto que a gente vai introduzir agora aqui na mesa também pode dar muito pano para mão, porque isso realmente é um verdadeiro absurdo. Eu vou trazer aqui para a tela, o PLC 174, estabelece incentivos e benefícios para pagamento e contrapartida em licenciamento e legalização de construções. Esse projeto de lei ele está sendo chamado de pague e passe, ou então pagando bem que mal tem, né? Isso é um absurdo. Vamos lá, Tatiana, explica aí. Bom, vamos lá. Esse tema é um tema super complexo, vou tentar ser bem objetiva. Bom, nós sabemos que a legislação urbanística ela é sempre muito delicada, porque os seus efeitos, as normas, elas atingem todo um território, nem sempre de forma adequada. Além disso, o contexto de iniciativas legislativas como esse, por exemplo, também nem sempre são centrados com base em planejamento. E a palavra planejamento vem sendo repetida e ecoada pelos tribunais de contas do Estado, dizendo, e do município, sempre buscando a necessária justificativa para aqueles projetos. Então, por exemplo, esse projeto de lei complementar 174 de 2020, ele foi submetido em regime de urgência. Por quê? A ementa dele, aí eu peço que vocês observem, a ementa diz o seguinte: estabelece incentivos e benefícios para pagamento de contrapartida no licenciamento e legalização de construções no município do Rio, em caráter temporário, mediante benefícios urbanísticos, com cobrança de contrapartida, como forma de viabilizar recursos para o enfrentamento das crises sanitária e econômica oriundas da pandemia da Covid e da outras providências. Bom, o artigo 1º, ele vai delimitar o seguinte: que esse projeto de lei ele visa buscar incentivos para pagamento de contrapartida. Ou seja, o município quer dinheiro, ele quer fazer uma arrecadação. Ele quer buscar essa arrecadação de que forma? Por meio de legalização de construções e acréscimos nas edificações. Então, ou seja, construções antigas que não conseguiram ser finalizadas, falta de habites, vai entrar tudo nesse saco cheio aí. Então, olha só,
E tudo isso é com base na calamidade pública. A calamidade pública é que justifica esses incentivos para pagamento. Então, por exemplo, o artigo 3º diz o seguinte: será concedido desconto de 40% para os pagamentos efetuados à vista nas seguintes situações: pagamento total da contrapartida no prazo de até 30 dias da publicação do laudo e pagamento da totalidade do valor ou do valor remanescente. O que isso quer dizer? A pessoa que tem uma construção sua irregular e quer se tornar regular, ela vai pagar um valor de 40% sobre a sua construção no prazo máximo de 60 dias. O objetivo disso é o quê? O objetivo, segundo a justificativa do projeto de lei, como eu disse, é buscar investimentos. Só que existe uma forte discussão na sociedade, seja por entidades de classe, seja por entidades, por especialistas, seja por associações comunitárias ou entidades da sociedade civil que são contrárias. Eu digo também que eu digo não para esse projeto. E por quê? Porque esse projeto, ele promove um estrago nas normas e padrões urbanísticos da cidade do Rio de Janeiro, em troca de dinheiro. Ou seja, para você ter uma ideia, o Clube de Engenharia, por exemplo, assim como também o IBDU, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, eles disseram o seguinte: é no plano diretor que as propostas inseridas neste projeto de lei deveriam ser debatidas e eventualmente incorporadas. Tratá-las em separado em um momento de crise como a da Covid agora é indevido e pode levar a ilegalidades no futuro, como a falta de observância de compatibilidade material com o plano diretor já apresentado anteriormente. O plano diretor, para quem não sabe, ele é aprovado a cada 10 anos e ele está em revisão. Ele vai ser aprovado ano que vem. Então, a aprovação de qualquer legislação urbanística, que inclusive tem questões jurídicas de legalidade, tem questões de fundo técnicas, que mais à frente eu vou dizer, elas todas violam o plano diretor. O plano diretor vai sair ano que vem. Ele vai, na verdade, fazer uma normatização que não pode agora o município querer inventar legislação urbanística nova. É totalmente contrário, é totalmente contraproducente. É um gasto de energia desnecessário, porque lá na frente, caso esse projeto venha a ser aprovado, coisa que eu não acredito que venha a ser, se ele for aprovado, é muito fácil judicializar ele, discutir na justiça. As entidades de classe estão muito atentas. Eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte: a Secretaria Municipal, ela justifica, a doutora Fernanda Maria Tejada, que é secretária municipal de urbanismo, ela diz o seguinte: eu preciso arrecadar, o povo vai passar fome, eu tenho que antecipar e passar essa gente que se encontra na informalidade, as pessoas que têm construções irregulares, para a formalidade. Só que eu queria lembrar a vocês aqui o seguinte: o que aconteceu em Copacabana. Essa proposição legislativa, ela, na verdade, ela busca licenciar construções e regularizar prédios com gabarito superior ao permitido pela norma vigente. Isso muda, gente, a paisagem carioca, que é patrimônio da humanidade. A cidade do Rio de Janeiro é patrimônio da humanidade. E essa legislação, esse projeto de lei complementar 174, que quer dinheiro, ele busca mudar a paisagem carioca. Então, para poder iniciar o nosso debate, eu só queria trazer aqui um exemplo para vocês. Vocês sabem que em Copacabana os prédios têm quase 18 pavimentos. Então, o que se pretende agora com esse projeto de lei 174 é envelopar as favelas, envelopar a Zona Sul com prédios com gabaritos máximos. Por exemplo, Copacabana é um exemplo artístico e urbanístico do que não se deve fazer nessa cidade do Rio. Porque foram diversas legislações extravagantes que foram vindo com o passar do tempo, e hoje o bairro ele é utilizado como parâmetro do que não se deve fazer. O bairro de Copacabana teve 15 hotéis licenciados na época das Olimpíadas. A maioria deles hoje é um esqueleto abandonado. Tudo bem que a gente tem que buscar uma destinação para ele, mas uma destinação correta, viável e producente. Os esqueletos estão aí. E agora, nesse projeto de lei complementar, está se querendo retomar o que lá atrás não aconteceu. O que houve foram as despesas, foram os escândalos. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito critério.
para que a gente não crie verdadeiros monstros que vão voltar contra nós. Então, a sociedade civil é totalmente contra, entidades de classe, a mesma coisa. É um debate técnico, urbanístico muito denso, que eu convido a todo mundo que está participando dessa nossa live a conhecer melhor. Bom, muitas vezes Diga, Desculpa. Não, muitas vezes a própria criação da lei já vem com um pensamento já numa segunda intenção, né, referente ao próprio vereador ou ao próprio grupo que ele representa, querendo tirar alguma vantagem, até mesmo da judicialização que pode se ocorrer no caso de vir o próximo plano diretor que vai ser aprovado. Vitor, era só isso que eu queria falar. Eu deixei uma isca aqui e você mordeu, sabe qual é? A isca do que é oculto, porque nesse projeto de lei complementar justifica-se, né, a Covid, a pandemia e etc e tal, mas existe um pano de fundo aí. Esse dinheiro que será arrecadado, ele também vai ser destinado para pagamento da folha de servidores. Na ementa desse projeto de lei complementar, isso não está disciplinado, nem é mencionado, é somente no desenrolar do próprio projeto de lei. Assim como também aconteceu agora com o Crivella, quando editou o decreto, deixa eu dizer o nome do decreto para vocês, o número dele. Então, basicamente, eles criaram uma ferramenta para poder aumentar a folha de pagamentos da prefeitura. O município está quebrado, né? Então, na verdade, está tentando arrumar uma forma de arrecadação. Por exemplo, o decreto agora, decreto 47462, de 25 de maio. O Crivella, da mesma forma como nesse projeto de lei complementar, colocado sob regime de urgência, ele editou o decreto também sendo omisso com relação ao seu objetivo, ou seja, ele diz que ele vai reduzir, que ele reduz 50% do salário dos secretários, 30% do salário dos seus cargos em comissão DAS 10, só que aí, no meio do decreto, ele fala lá, passado o período da pandemia, a Secretaria Municipal de Fazenda vai ressarcir essas pessoas que tiveram o salário reduzido. Que bacana, né? Gente, olha só, deixa eu comentar o seguinte aqui, ó. Esse PL 174, a Tatiana comentou que ele espera que ele não passe, que ele não seja aprovado, etc. Eu vou dizer o seguinte, ele é absolutamente inconstitucional. Vou te dizer por quê. Quem rege o urbanismo na cidade é o plano diretor. O plano diretor faz parte do Estatuto da Cidade, e o Estatuto da Cidade faz parte da Constituição Federal. Ele foi feito depois da Constituição justamente para regulamentar uma lei que havia sido prevista na própria Constituição Federal. Então nós estamos falando de algo absolutamente inconstitucional. A gente não pode, nenhuma cidade pode fazer mudanças drásticas como essa, nos seus gabaritos, nas suas regras para a construção, sem que isso seja amplamente discutido, debatido pela sociedade civil, aprovado da Câmara de Vereadores, né, e estar de acordo com o plano diretor. O que o Crivella está tentando fazer, como a Tatiana brilhantemente também falou, é tentar arrumar dinheiro para fazer caixa para a prefeitura, para poder fazer diversas despesas desse período de pandemia, onde obviamente a arrecadação está ruim. E eu te falo, poxa, mas então se você quer incentivar a construção civil, se você quer fazer obra, dar emprego, vamos fazer o saneamento. Por que não vamos fazer o saneamento então? É muito mais importante, né? Da forma como esse PLC 74 está sendo feito, ele é nada mais, nada menos do que rasgar com todo o planejamento urbano da cidade em troca de dinheiro, né? Por isso que o pessoal está chamando esse projeto de pague e passe, pagou, passou. Coisas absurdas. Não, a Tatiana falou muito dessa questão de gabarito, mas ele vai além disso. Ele fala, por exemplo, de você poder pegar o seu apartamento, um prédio residencial, e transformar em sala comercial. Exatamente. Isso traz implicações terríveis. Você é vizinho, por exemplo, teu vizinho transformou o apartamento dele em sala comercial, e de repente o teu imóvel perdeu o valor de revenda, perdeu o valor de mercado, porque você agora está num prédio misto. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, olha só, vou te falar uma coisa. Não é à toa que não tem uma entidade representativa da sociedade civil que não esteja gritando por isso. O pessoal já está ameaçando judicializar e vai ser muito fácil judicializar. Esse PL ele não vai muito além.
E, Bruno, assim, é um absurdo que a gente esteja discutindo isso agora. Justamente, quando agora a gente está justamente fazendo as discussões de algo muito mais importante, que é, de fato, o plano diretor, porque é ele que orienta como a cidade vai crescer. A gente fala de plano diretor, uma característica de urbanização, mas, olha, o plano diretor, ele também acaba influenciando mobilidade urbana, acaba influenciando uma série de coisas que vão impactar a vida da pessoa. O plano diretor é aquele que organiza como a cidade vai crescer de forma sustentável, né? Como é que a gente vai distribuir o uso do solo. Aliás, um dos grandes objetivos do plano diretor é disciplinar o uso do solo, regulamentar o uso do solo, que é uma das coisas que o nosso plano diretor menos faz, mais deixa em aberto. A gente fala muito de gabarito de prédio, a gente fala muito de mobilidade, fala muito de transporte. Quando você fala principalmente de uso do solo, ele é muito vago ainda. Então, o plano diretor, pessoal, pela lei federal, ele é revisto a cada 10 anos. O nosso foi aprovado, a última vez foi em 2011, significa que agora em 2021 ele vai ter que ser aprovado, vai ter que ser revisado e aprovado uma nova versão. As discussões de adequação do plano diretor já começaram, mas é o próximo prefeito e os próximos vereadores que vão tomar a decisão e finalmente aprovar o novo texto do plano diretor. Então, importantíssimo, quem estiver pensando na próxima legislatura, no próximo prefeito, lembre, o que for decidido de plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro vai impactar diretamente como essa cidade vai crescer, se comportar e seguir de modo sustentável ou não daqui para frente. E percebam a importância desse assunto. Bruno, posso fazer aqui um acréscimo? Nós sabemos que a construção civil é fundamental para retomar a atividade econômica, mas precisamos esses parceiros são importantes para a gente do mercado imobiliário. Mas tem que ser pensado junto com o plano diretor, como nós falamos agora. Sim. O plano diretor, ele está previsto na Lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. E ele serve para quê? Para oferecer qualidade de vida para todos. O ideal é que uma cidade cresça de maneira equilibrada, com definições prévias acerca das prioridades do município. Eu queria fazer aqui algumas perguntas rápidas e fazer só um comentário com relação à audiência pública. Qualquer um de nós que está aqui presente nessa live pode acessar pelo YouTube a audiência pública sobre esse PLC, Projeto de Lei Complementar, está disponível lá. E se você observar, uma das críticas das entidades de classe é o fato de que nem todo mundo que está nessa audiência pública... Aliás, quem está participando da audiência pública foi tão somente convidado pelos vereadores. Tem muitas entidades de classe que não estão presentes, associações de moradores, mas muita coisa. As pessoas querem participar, mas muitas, por causa da pandemia, não têm condições. E eu quero deixar aqui uma reflexão sobre esse tema, que é o seguinte. Então assim, falta transparência com relação à audiência pública. E eu quero deixar aqui a seguinte reflexão. Vocês acham que a crise na prefeitura começou agora? Não é muita flexibilização, não? Não tem estudo suficiente para tudo isso. E outra coisa, isso não vai gerar um adensamento de áreas que já têm ocupação adequada? E digo mais, essa preocupação que eles estão tendo nesse PLC é só para a Zona Sul, tá? A Zona Norte está totalmente esquecida. Eles querem regularizar os hotéis, regularizar pequenas construções, mas é Zona Sul. Zona ocupação Norte, na calçada, ocupação de bar na calçada. E outra coisa, Bruno, existem outras formas também da prefeitura conseguir dinheiro, né? Pela Constituição Federal, tem o IPTU, tem o ITBI, tem o ISS. E quanto o município vem arrecadando a título de IPTU? Ele investiu no sistema de saúde porque a Constituição apregoa isso. E a gente não sabe o IPTU do Rio de Janeiro é um dos mais caros do Brasil. Ele é muito mais caro do que os de qualquer outra cidade de porte similar aqui no Brasil. O IPTU do Rio de Janeiro é caríssimo. E ele é caríssimo e tem muita gente que não paga. Eu estava estudando, depois eu vou comentar aqui quando eu for falar das diretrizes orçamentárias, eu acabei descobrindo um monte de PL que ainda não foi votado, mas só para você ter ideia do naipe das coisas que os vereadores propõem. Isenção de IPTU para casa de servidor municipal. Isenção de IPTU para clube de tradição portuguesa que tem a sede na 11ª região administrativa. Eu fui checar, só tem um. Você tem as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Então, Bruno,
Queria eu e todo mundo que está presente aqui conhecer a listagem daqueles que tiveram o benefício da isenção. E quanto que essa isenção importou lá em milhões de reais? E outra coisa... 350. Pois é, e outra coisa, o município estima, sem nenhum diagnóstico, sem nenhuma base concreta, que eles vão conseguir arrecadar de forma otimista, de forma pessimista, 350 milhões de reais, e de forma super, hiper valorizada, otimista, 650 milhões de reais. Eles estão chutando um valor sem base alguma. Não tem nenhum estudo que comprove isso, não tem nenhum estudo sério que diga qual realmente o potencial de receita que o município pode obter a partir desse projeto de lei. E assim, de novo, ele é um puxadinho para resolver coisa pontual. No caso, o que se quer resolver é o caixa da prefeitura. Abre-se a porteira, esculhamba-se com todo o planejamento urbano da cidade, né, em troca de dinheiro. O que a gente tinha que fazer, gente, é criar, em termos de urbanismo, é criar aquela questão de desenvolver as centralidades. A gente não pode ter uma cidade onde todo mundo tem que sair e convergir para o mesmo ponto único na cidade para trabalhar. Só tem um centro da cidade. A gente tem que promover o desenvolvimento nas regiões. É o que a gente chama de centralidade. Isso tem impacto positivo, inclusive mobilidade, qualidade de vida, meio ambiente. O plano diretor serve para isso. E quando você rompe com o plano diretor, querendo fazer puxadinho em troca de dinheiro, você está jogando no chão a possibilidade de ter uma cidade que tenha um crescimento sustentável de uma maneira organizada e que beneficie todos os seus cidadãos. Infelizmente, a maioria dos políticos, não só vereadores, eles não se baseiam em qualquer estudo na hora da criação de alguma lei ou de algum pensamento ou de algum uma emenda, ou quando se baseiam em alguma coisa, eles se baseiam de forma bem rasa, né, somente com pontos que interessam à defesa da visão dele, quando que a discussão deveria muitas vezes ser muito mais ampla, né, com pesquisas, com resultados, com estimativas que pudessem ser pautados para a decisão, que é o que a gente normalmente tem no plano diretor, né, para ter essa divisão. Se você fizer uma interpretação da Lei 111/11 no plano diretor, olhando para a Zona Oeste, vai perceber que o primeiro artigo já foi rasgado, né? Proporcionar sustentabilidade ambiental e econômica. Não existe isso. Se você for lendo todos os artigos da 111, você vê que nada é aplicado aqui na Zona Oeste, principalmente em relação à sustentabilidade ambiental aqui. Porque até mesmo as empresas em conluio com alguns parlamentares invadem terrenos, constroem onde não deviam. Aí, depois disso, quando cai no saneamento básico, principalmente no esgotamento sanitário, a desculpa da concessionária, que de fato está escrito, é que o município do Rio de Janeiro tem que criar um arcabouço dentro do planejamento urbano para que ela aplique os 2,6 bilhões dentro desse arcabouço. O município não fez, a concessionária não faz, os terrenos são invadidos, condomínios são criados, a população aumenta, e essa estrutura vai ficando cada vez menor e não existe plano diretor. Ou seja, é muito confuso quando você traz principalmente para o ambiente aqui da região da Zona Oeste, né, que é muito extensa. Só Campo Grande tem 210 quilômetros quadrados, 378 mil pessoas, bairro mais populoso do Brasil e o segundo menor do Rio de Janeiro, maior do Rio de Janeiro, aliás. Quando você traz isso para cá, para esse ambiente, esse deserto aqui de Campo Grande, você percebe mais ainda que aqui não existe plano diretor. Aqui existem interesses, conluios, mais uma vez eu repito, atos corrompidos. Pessoal, sabe uma coisa que eu gosto muito desse tipo de live que a gente está fazendo aqui? Essa oportunidade que a gente tem de falar realmente sobre política municipal. As pessoas estão muito acostumadas à polarização da política nacional. Não que não seja importante, é importante, sem dúvida alguma, falar de reforma da Previdência, tributária, mas as pessoas às vezes esquecem que a gente vive na cidade. E se a cidade não vai bem, a nossa vida, a nossa qualidade de vida é diretamente impactada. E política municipal é isso, é falar de urbanismo, é falar de mobilidade, entendeu? É falar de saneamento, é falar de ocupação do solo, regularização fundiária, ordenamento urbano. E é isso que a gente está fazendo. A gente está falando aqui de política municipal com maestria, eu diria. A gente está, de fato, olhando para os problemas da cidade, propondo soluções. Isso é muito bacana. A gente não ter os famosos
aqueles futuros vereadores federais, né? Aquele cara que está aqui na Câmara de Vereadores, mas está aqui só fazendo como se fosse um estágio, né? Doido para passar 2 anos para se candidatar a federal e usar a Câmara como se fosse palanque. A gente está falando de fato das coisas que realmente impactam a vida das pessoas, né? Eu digo mais, o vereador é o político que tem mais condições de melhorar a vida da pessoa. Porque tudo aquilo que é na cidade que você estuda, é na cidade que você trabalha, então tudo aquilo que realmente impacta a vida da pessoa é entrega do município, é responsabilidade conjunta de prefeito e vereadores. Muito legal esse tipo de... Cada edição que a gente faz, eu fico mais feliz com esse tipo de live, Bruno, vendo as pessoas de fato conversando sobre isso. Aproveitar e parabenizar você por essa iniciativa aqui de nos reunir, de criar essa plataforma, porque, inclusive, depois, eu acho que essa roda de conversa, essa mesa redonda da política carioca, tem que acontecer sempre, sempre. Parabéns. Pessoal, obrigado. Olha só, o papo é tão bom que já passaram 45 minutos e nós só falamos de 2 assuntos. Estou falando para você que rende. Olha só, eu vou puxar aqui um assunto agora que é extremamente importante, mas que eu vou acabar não me alongando muito nele aqui. Eu vou falar muito rapidamente sobre ele para poder falar do outro assunto, já que esse assunto, que são as diretrizes orçamentárias, ele ainda vai voltar em outras lives no futuro, porque ele é um assunto recorrente que ele ainda vai dar muito pano para manga. Mas saibam que, neste momento, já estamos discutindo as diretrizes orçamentárias para 2021. Gente, por que isso é importante? Porque isso faz parte da Constituição Federal, todo município tem que desenvolver a sua diretriz orçamentária, a famosa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela precede uma outra lei importantíssima, que é a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, ou seja, trocando em miúdos, agora nós estamos discutindo prioridades, metas, objetivos do que a gente quer fazer com dinheiro ano que vem. Depois de discutir essas prioridades, metas e objetivos que estarão na LDO, aí sim, no segundo semestre, a gente vai colocar isso em dinheiro, vai fazer a LOA, que é a lei que vai dizer, ok, então, dado as diretrizes, como é que a gente vai botar dinheiro para resolver cada uma das diretrizes. E essa discussão é importante porque é aqui que se define as metas e as prioridades. Muito bem. A Constituição diz que nessa época do ano tem que se fazer a LDO. A LDO que foi enviada para a Câmara de Vereadores, nesse PL 1784, ele foi criado quase que um copy-paste, copiar o colar, do que a gente fez no ano passado. Ele não considera absolutamente nada com relação à Covid, pandemia, queda de arrecadação. Parece que a gente vive num mundo de Alice, né? As metas são as mesmas, todo mundo vai ser feliz. Quer dizer, se já era algo difícil você entender com dinheiro, sem dinheiro vai ser pior ainda. E aí o que acontece? Por um lado, eu até entendo que as consequências da pandemia nós não sabemos ainda. Então é muito difícil você montar uma diretriz orçamentária sem ter exatamente a ideia do que vai acontecer. Ok? Até eu entendo. Mas a gente precisa discutir o assunto. A lei chegou, ela é um copy-paste do que já foi aprovado no ano passado, ok? Mas tem um lado bom, ela está no mínimo suscitando debate, né? Por conta da rotina de discussão, está havendo uma série de audiências públicas, onde pessoas estão sendo ouvidas para falar de saúde, para falar de educação, para falar de urbanismo, para falar de obras, né? E isso é interessante porque esse papo que está acontecendo agora, essas audiências públicas, estão trazendo ali do campo de quem sente o problema de fato, o que ele está vivendo hoje com relação à crise. Então, o que já está ouvindo do pessoal de educação, do pessoal de saúde, já é um relato, já é uma demanda, já é uma prioridade, né, tocada e impactada pela crise. Então, muito embora a lei parece não estar enxergando a crise ainda, as audiências públicas estão trazendo, de fato, o problema como ele é. Então, está sendo uma discussão muito criativa. A crítica que eu faço, e uma crítica veemente que eu faço aqui, é o fato dos vereadores não estarem se engajando nessas discussões, nessas audiências públicas. A grande maioria não está aparecendo, e eu acho que isso deveria ser obrigatório para todos os 51 vereadores. Cara, não tem nada mais importante, nada mais urgente, nada mais prioridade 1 para qualquer vereador do que discutir o orçamento do seu município para o ano seguinte. Discutir o orçamento e fiscalizar a execução. Essa é, na minha opinião, a prioridade número 1 de qualquer vereador. E o que a gente está vendo é que, até pelo fato da LDO não estar carregada das diretrizes
pós-Covid, os vereadores não estão comparecendo em peso como deveriam, não estão se engajando como eu acho que deveriam se engajar nessas audiências públicas. Isso é muito ruim. Eu espero que isso mude. Vamos ficar de olho e, à medida que essa LDO vai avançando na Câmara, eu vou trazendo para vocês aqui novidades, contando nas próximas lives. E, aliás, gente, eu tenho um grupo, fazendo propaganda aqui, eu administro alguns grupos de WhatsApp, onde eu mando notícias sobre o que acontece na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não só notícias, mas eu faço comentários e análises, minhas opiniões sobre o que está acontecendo. Então, se você quiser depois fazer parte do grupo e receber esse meu material, eu coloquei aí no primeiro comentário do post onde está essa live, tem um link para você poder entrar no grupo. Vai lá, clica, participe e passa a receber meus comunicados, que é uma forma de você ficar sabendo ao longo da semana tudo está acontecendo. Eu normalmente posto, divulgo só as coisas realmente relevantes, as coisas mais importantes, justamente para evitar ficar mandando como se fosse spam, mandar muita coisa. Eu sou bastante seletivo nisso. Eu procuro pensar aquelas coisas que são realmente importantes, aquelas que eu sei que você, cidadão carioca, precisa ficar sabendo, e aí eu entrego esse conteúdo de uma forma mais organizada, mais resumida. E claro, se você quiser saber mais detalhes, não tem problema algum, pode me entrar em contato comigo, que a gente explica tudo, como aliás já fiz com várias pessoas que me procuram no privado perguntando sobre um projeto de lei ou outro especificamente. Gente, é isso. Chega de falar de orçamento, vamos passar para o próximo tema aí, para aproveitar o tempo. No caso, Vitor, né, selecionou um assunto aqui para falar, que é o 1730, regramento especial para servidor público durante o período da pandemia. O que é isso, amigo? Conta pra gente. Bom, o PL 1730, ele basicamente foi uma discussão sobre como deveria funcionar o serviço público municipal durante a pandemia. Porém, como eu já havia até comentado com vocês, foi uma discussão extremamente genérica, com muito poucos dados, né, de quais serviços deveriam permanecer funcionando, quais não deveriam. Eles colocam o que já vem acontecendo, que é limpeza urbana, o pessoal da saúde pública e da segurança pública, né, que eles colocam como serviços essenciais que devem permanecer funcionando. Os outros serviços ligados à prefeitura, que deveriam, que eu pensei, até quando foi a primeira vez que eu dei uma olhada nesse projeto, que eles iriam abordar isso, eles simplesmente colocam que as pessoas que estão na parte de risco não devem ir trabalhar presencialmente, enquanto outras devem trabalhar de forma a manter os serviços mínimos da prefeitura. Só que não se estabelece quais são os serviços que a prefeitura deve manter no período. Eles colocam que a prefeitura deve, claro, entendo perfeitamente isso, fornecer os materiais como álcool gel, sabonete, papel toalha para os funcionários que vão permanecer, só que ele não define quais são as prioridades dentro do serviço público, como funcionar, né? Inclusive eu vi na discussão, por exemplo, pessoas da área de fazenda, que a equipe inteira estava trabalhando por causa de um dos chefes falou que não, eles são uma área vital, então todos têm que trabalhar. Então, não teve, dentro desse projeto aí, quais são as prioridades, quais são as definições reais, largando isso para a definição do prefeito, que o prefeito também não definiu isso até agora, né? A gente está numa situação que foi deixada bem a Deus dará. Trabalha quem quer, não trabalha quem não quer. Foi escrito que na primeira edição do PL não tinha sido colocado na parte do home office, na segunda apareceu um pouco mais, só que dizendo que a prefeitura deveria fornecer esse material para os funcionários trabalharem. Entendo, mas qual tipo de trabalho que usa esse home office? Qual tipo que não vai ser necessário utilizar desse home office? Então ficou uma coisa muito aberta para discussão pública. Isso foi uma coisa que eu fiquei assim, até chocado. Até nas discussões que eu li sobre das votações, e não se aborda, entende? Se abordou mais assim, parte de coautoria, né? Poxa, eu também defendo essa parte de servidor público, porque não me chamaram para ser coautor, ao invés de definir as prioridades que seriam realmente necessárias para funcionamento do serviço público nesse momento de crise. Que o que falta, né, isso eu venho batendo desde o começo,
não tem diretrizes de como enfrentar essa crise. Ninguém sentou e conversou. Por exemplo, olha, determinado setor vai funcionar com 30% de funcionários, período tal, quando houver uma abertura, uma fase 2, vamos aumentar esse percentual. Não se tem essa discussão. Não se vem passando uma discussão nesse sentido. E isso eu fico chocado. Porque dizem, no momento de crise, a gente entra num regime especial. Mas qual é o regime especial? Né? Ninguém discutiu isso. E não se vê o prefeito colocando isso, não se vê os vereadores. Se vê uma PL que prevê esse período, esse regime, né, digamos assim, dessa forma, né, de que os funcionários vão trabalhar de uma maneira diferenciada, mas não se tem a discussão de como. E é triste, porque se deixar para cada área decidir, fica um caos. Né? Você vai ter áreas que são vitais para o funcionamento do município não trabalhando, enquanto outras podem vir a decidir que vão trabalhar porque acham que tem uma determinada importância. Não que não tenha, todas as áreas do município são importantes, porém não se tem um plano, né, de, por exemplo, qual é a fase 1, no momento que a gente está na curva ascendente de contágio, né, ascendente no número de mortes. Uma fase 2, a estabilização, fase 3, o que vai ser feito em cada uma não se define, não se foi discutido. Ô, Vitor, contar um pouco aqui da história de onde esse PL surgiu. Né? Ele surgiu lá atrás, depois que começou a pandemia, e os servidores públicos começaram a se queixar que eles estão sendo obrigados a trabalhar sem a menor garantia de EPI, de proteção, de nada assim. E aí os vereadores vieram com essa proposição de se criar uma lei que obrigue o prefeito a proteger os servidores que estejam trabalhando, ou mantendo em casa aqueles que eventualmente não sejam necessários para o dia a dia do funcionamento da máquina, né? Quem não é da saúde, por exemplo, sei lá, mas o próprio administrativo muitas vezes precisa estar trabalhando também. Sim. Então, ou seja, entender quem é que pode trabalhar de casa, fique em casa, né? E quem realmente tem que ir para a rua, que vá para a rua com algum tipo de proteção. Então, a ideia é que seja justamente essa. Mas, assim, aquilo que você falou, a gente não sabe, a gente não tem isso mapeado, a gente não tem esse entendimento de quem é importante para o quem tem que fazer o quem tem que ficar em casa e quem não pode ficar e quem tem que ir para a rua. Isso, de novo, é aquilo que a gente estava comentando um pouco antes da live começar, é a falta de planejamento. A impressão que dá é que chegou o coronavírus, o prefeito fez o seguinte, eu acredito que seja mais uma discussão para um gabinete de crise do que para uma Câmara de Vereadores. Sim, mas esse é o ponto. Cadê, foi criado um gabinete de crise, mas cadê as resoluções, cadê o plano, cadê a diretriz? A impressão que dá é que o prefeito chegou e falou, estamos numa crise, o que eu vou fazer? Bom, vou garantir atendimento na saúde para quem precise, isso é uma prioridade, e outra prioridade vou cruzar o braço e esperar dinheiro do governo federal, que o governo federal sempre ajuda nessa situação. Essa é a impressão que eu tenho. E plano mesmo nenhum. O prefeito que eu acho que deveria ser, nesse momento, ser o líder, né, e trazer um plano, olha, gente, vamos passar, porque o plano hoje é só isso, cara, fica em casa, até quando? Até eu falar alguma coisa ao contrário. A gente não vê, a gente não tem uma perspectiva. Isso não passa qualquer segurança para o cidadão. Exato. Porque você não tem, por exemplo, olha, eu usei muito esse exemplo dos estágios. Olha, estágio 1, a gente vai ter um fechamento completo, porque a gente está numa curva ascendente. Estágio 2, uma diminuição do número de casos, uma normalização do serviço médico. Estágio 3, e o que funciona, o que vai fazer em cada estágio, não se tem nada definido. Não é? E não se trouxe essa discussão e, basicamente, levaram para a Câmara dos Vereadores, né, uma discussão que é uma discussão que eu acredito que deveria ser do prefeito, juntamente com os seus secretários, para definição de prioridades. Sim, e aí aquela coisa, como você não tem uma visibilidade, né, de um plano ou de uma diretriz, os vereadores na Câmara, cada um tenta resolver o seu quadrado, cada um quer resolver o seu mundo ali de alguma forma. Você tem aqueles vereadores que são mais preocupados com a população de rua, então o cara vem com um projeto de lei para defender a população de rua. Aí você tem um cara que é mais ligado nos taxistas, aí ele faz um projeto de lei para defender os taxistas. Então cada um vem tendo iniciativas isoladas
que eu não quero tirar o mérito delas, eventualmente elas até façam sentido em algum momento, mas você não tem uma coordenação, você não tem uma linha mestra de ação, né, que organize a coisa. Aí se cada um tentar resolver com pequenos puxadinhos um pequeno pedaço do problema, sinceramente, a gente não vai sair tão cedo do outro lado, a gente não vai sair bem tão cedo dessa. Então, o que eu acho que deveria estar acontecendo, como você falou, gabinete de crise, ok, cadê as resoluções, cadê a diretriz, qual é o plano, o que a gente vai fazer? Que o plano seja ficar em casa aguardando a próxima instrução, eu não aceito, eu não acho que isso faça sentido. Eu acho que, ainda mais agora, nós estamos aí em 30 de maio, eu já estou em casa há 2 meses e meio. E a cada dia que passa, continuam falando, não, mas o pico da pandemia ainda vem, Eu não estou em casa. Você está onde? Trabalhando. Dia sim, dia não. Você está no trabalho? Ah, cara, que coisa. Não, eu estou em casa hoje, mas não tô, esse para mim foi indiferente. Tá bom, entendi. A Covid em relação ao trabalho. Entendi. O Jefferson da Polícia Militar, é sargento da Polícia Militar, então é um dos bravos guerreiros aí que estão na rua aí ajudando a tentar estabelecer, manter a ordem no mínimo que a gente ainda tem por aí, né? Então eu queria comentar isso, gente. Passa para mais alguém que queira falar. Eu vou repetir aquilo que a gente falou lá no início, Bruno. São PLs desnecessários, né? No momento, nesse fato específico, os vereadores não tinham que ser acionados em nada. Quem tinha que mexer, quem tinha que começar a fazer alguma coisa seria a liderança da cidade. Quem é? O prefeito, né, junto com seus secretários, traçar um plano, traçar um planejamento, né? 15 dias, exemplo, lockdown, beleza, para a população. Para você causar um monitoramento, para conseguir depois ter um ambiente. Não, agora a gente vai aliviar, depois de 15 dias, quem são os profissionais que têm que trabalhar, né? Da iniciativa privada, o supermercado, isso, aquilo, outro. Dentro do funcionalismo público, quem são? O saúde, segurança pública, né? A Conlurb, tem que estar na rua trabalhando, entendeu? Como que nós vamos proteger esses funcionários? Qual é o nível deles? Testa eles. Como eles estão diante do trabalho deles? É uma situação simples. Aí você consegue traçar tanto uma rota sanitária, uma social e outra econômica. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Você vê, aqui em Campo Grande hoje a gente tem o maior índice de óbitos da Covid-19. Por quê? Falta de informação. A população não sabe o que faz. Eu preciso sair, eu saio. Eu tenho que trabalhar, não trabalho. O que eu faço? Eu sou ambulante, boto ali um negócio, monto minha barraquinha ali, vem a guarda municipal, leva tudo, porque eu não posso estar trabalhando, mas eu estou morrendo de fome. O prefeito falou isso, o presidente falou isso, o governador. Ou seja, não existe um planejamento. O planejamento traz o caos. O caos proporciona mais caos e proporciona conluios. É o que a gente está vendo acontecer hoje em dia. A gente está sofrendo de uma falta gravíssima de liderança nas esferas executivas, né? Municipal, estadual, federal. Elas não se conversam e não definem nenhum plano. Então, basicamente, a população fica largada a se informar por conta própria, a procurar as próprias soluções, né? Eu admiro as pessoas que estão trabalhando com voluntariado no meio dessa crise, porque estão trazendo alívio para algumas pessoas, alguns grupos, mas não existe um planejamento, né? Foi uma coisa basicamente largada, um jogando para o outro, né? Inclusive com uma coisa que eu achei muito errado, né? Apesar do nosso presidente, foi o STF interferindo, que quem deveria agir, né, definir os planos, são as esferas municipal e estadual, excluindo a federal. Mas a federal também é importante num plano nacional de combate, um plano geral, né, e que deixe as minúcias do combate para cada peculiaridade de local, né, município, cada estado, cada um tem sua situação, mas as 3 esferas deveriam estar agindo em conjunto. Há que se ter só um cuidado aí, porque, por exemplo, eu ouvi dizer que metade dos municípios brasileiros hoje não tem um caso sequer de Covid. Então não faz sentido, por exemplo, você ter uma lei federal que obrigue todo mundo a usar máscara na rua. Esse é um exemplo. Então tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho que sim. É bom que haja uma diretriz. Não, eu digo uma diretriz, um protocolo que funcione, assim, os protocolos que possam ser definidos no nível federal para determinados tipos, até mesmo para dizer
que, olha, cidades que não têm casos não têm necessidade. Então isso também vem da esfera federal. Ô, Vitor, agora, na verdade, o governo federal deveria estar, antes de tomar qualquer atitude, recebendo os dados dos municípios, porque é a estrutura onde todo mundo mora. As pessoas moram em cidades, né? O Brasil é extenso, é continental. Então, antes de tomar qualquer atitude, a gente tem que ser municiado de informações dos municípios, para que a lei não venha de cima para baixo, como o Bruno falou, e que seja para todos. Como, por exemplo, lá em Conservatória, que é distrito de Valença, não tem nenhum caso de Covid-19. Como que as pessoas já vão ser obrigadas a andar com máscara diante de uma lei federal, né, e todo o ETI, se lá não tem nenhum, foi controlado, assim, estou dando um exemplo. Então, antes de qualquer coisa, os municípios teriam que municiar a esfera federal administrativa para que depois disso a esfera administrativa avaliasse o que estava acontecendo. Assim, falta organização. Onde não tem organização, as coisas não funcionam. Olha, eu penso também o seguinte, por exemplo, a falta de planejamento permeia aqui todas as nossas conversas, do Aroche, do Vitor, do Bruno, a minha e tal. Por exemplo, no meu caso, o projeto de lei complementar 174/2020, ele, na verdade, ele já nasceu ilegal por não haver planejamento, seja técnico, seja jurídico para ele, porque, por exemplo, a gente tem um recurso extraordinário no STF que diz o seguinte: é a questão da necessidade de compatibilidade com o plano diretor, que é um princípio estabelecido já pelo STF, ou seja, ele afirma que os municípios eles podem ter determinações fora do texto do plano diretor, sobre as questões de interesse local, desde que compatíveis com esse plano diretor. Ora, se o plano diretor está ainda sendo estudado, como é que nós vamos ter uma legislação urbanística que vai, na verdade, confrontar com o plano que está em estudo? Não há nenhum diagnóstico, não há estudo de impacto positivo, não há estudo de impacto negativo, então faltam dados e tem que ser feita uma análise de bairro a bairro, área de planejamento por área de planejamento, macro-regiões, onde essas áreas de planejamento estejam inseridas. Então, por exemplo, eu acho que é importante que a gente pense o seguinte: temos que ter cuidado com essas legislações de pânico. Nesse meu caso do projeto de lei complementar 174, ele, na verdade, ele nos lembra do que aconteceu na Muzema, aquela flexibilização total e tal, construções, e olha o que aconteceu lá. Então, nós precisamos lembrar do que aconteceu na Muzema em especial, de maneira que qualquer alteração urbanística deve ser muito bem estudada, muito bem pensada, e talvez, nesse nosso caso aqui, até evitada neste momento, até que a gente possa conhecer melhor quais serão seus impactos e as suas consequências. Neste momento de pandemia, esse aspecto do princípio da precaução me parece fundamental. Precaução essa que está comigo, está no seu PL, no PL do Aroche, que a gente vê que não existe. Então, existe uma falta de técnica, falta de competência. É por isso que eu prestigio muito o Partido Novo no momento que ele seleciona os seus candidatos. Nós fazemos provas, nós estudamos, nós entendemos desse mundo jurídico, em especial no mundo jurídico municipal. E é isso. Tatiana, esse PL 174 está claro, né? Ele é alguma coisa para alguém se dar bem nessa história. E tanto outra coisa. Que curiosamente, desculpa, Bruno, na audiência pública, a própria secretária municipal usa a expressão: esse projeto ele foi encomendado para arrecadação. Ela fala isso. Sim, encomendado para arrecadação. E assim, o Covid agora virou desculpa para tudo, né? Você faz só está puxando tudo para baixo do guarda-chuva do Covid para tentar aprovar um monte de coisa praticamente sem ler. Vamos lá, vamos empurrar. É isso aí. Arruma uma forma de encaixar a palavra Covid em algum artigo para o negócio poder passar na Câmara e ser votado, porque a Câmara só está votando coisas relacionadas ao Covid. Então agora tem e teve outro também, teve o 1418 também, que foi aprovado na semana passada, também nessa questão de urbanismo, que cria lá, multiplica por 5 o tamanho da área de interesse social lá perto da Pedra da Panela, que inclusive não é muito longe também da Muzema, com esse objetivo também de valorizar terrenos. Mas assim, se a gente for entrar nesse assunto agora no 48, a gente vai fazer uma live só sobre ele. Só para isso. Mas o que está acontecendo no Rio de Janeiro é isso.
projetos causuísticos, gerando inclusive acusações de que vão favorecer pessoas que são doadores de campanha do prefeito. Eu ouvi inclusive esse tipo de acusação, não investiguei, mas eu ouvi isso, vindo de pessoas sérias falando isso, tá? E assim, ano eleitoral sabe como é que é, né? Pode aparecer as coisas mais esquisitas que você possa imaginar. E, curiosamente, o governo do Crivella, ele tem a marca da crise, né? Para não ter obra de encosta, não ter expansão da creche, para demitir a equipe de saúde da família. Então, assim, a crise é desculpa para não ter feito um montão de coisas. Agora a crise virou desculpa para fazer um montão de coisa rápida. E isso é um problema. A gente teve, como você falou, a crise das encostas, a crise das chuvas, das enchentes. Teve o dezembro do ano passado, a crise da saúde, lembra? Que os médicos, os profissionais de saúde ficaram sem receber, recebeu o 13º, ninguém sabia quando é que ia pagar, né? Mal entrou o ano, já veio uma outra crise, a da geosmina, a da água. Que ele já começou o mandato, o Crivella começou o mandato dizendo que não se tinha caixa na prefeitura, que a prefeitura estava quebrada, sendo que nos 4 anos que ele teve, ele não fez basicamente nada para arrumar a estrutura administrativa da prefeitura, nada para arrumar o caixa, foi tudo sendo mantido da mesma forma e empurrada para frente. Inclusive tirando o dinheiro do gerenciamento de riscos para colocar no marketing, aconteceu o que aconteceu nas águas de março aí, uma tragédia no Rio de Janeiro. A gente hoje tem o IPTU um dos mais caros do Brasil. A gente tem um dos ISS mais caros do Brasil, né? É uma cidade que, do ponto de vista tributário, não é atrativo para quem quer abrir empresa aqui, para quem quer gerar emprego aqui. As pessoas estão saindo do Rio de Janeiro para abrir empresa em outro lugar. Se o Rio de Janeiro ainda fosse uma cidade atrativa por outros pontos, também ainda justificaria, mas não é. Está caro demais você abrir uma empresa aqui, não só pelas taxas, pela burocracia, mas por uma cidade que está com problema na água, é uma cidade que está com problema na saúde, é uma cidade que historicamente tem problemas com violência. Então o Rio de Janeiro deixou de ser atrativo para muita empresa. Nós perdemos eventos, grandes eventos internacionais saíram daqui, estão indo para São Paulo. Nós perdemos polos tecnológicos, as empresas de TI, que é a minha área, estão indo para outros lugares, indo para Florianópolis, estão indo para Recife, estão indo para São Paulo, Curitiba, estão indo para... Não precisa nem ir muito longe, Niterói e Petrópolis. É muito mais fácil se hoje abrir uma empresa de TI em Petrópolis e Niterói do que no Rio de Janeiro. Sobre vários aspectos, não só o fiscal. Na minha área de turismo, né, até já me falaram o seguinte, que era mais fácil eu abrir uma empresa em outro município daqui do Rio, ou até em Minas Gerais, e trabalhar aqui no Rio, entendeu? Gerando os impostos para lá e continuar trabalhando aqui. O que eu acho um absurdo. Imagina, eu ter que usar o endereço de Minas, fazer minha legalização toda federal, estadual, municipal, lá para trabalhar aqui na cidade do Rio. Então essa é a realidade do Rio de Janeiro, uma cidade que eles falam que é mais fácil, não que seja legal, mas mais fácil. É mais fácil, sem dúvida. E mais fácil e mais barato. Então essa é a realidade do Rio de Janeiro, uma cidade que está se deteriorando cada vez mais, uma cidade que nos últimos 2, 3 anos despencou no ranking das maiores cidades para se fazer negócio no Brasil. Existe um ranking que mede isso. A gente, quando entrou o governo do Crivella, a gente estava em 6º, hoje nós estamos no 42º. E olha que a gente só olha as cidades de um certo patamar para cima, né? As cidades mais tipo capital, grandes cidades. Então nós despencamos de 6º para 42º. No ranking, outro ranking que eu acompanho também, o ranking de cidades inteligentes, né? Cidades que têm maior potencial de usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, né? Nós despencamos também, chegamos a ser em primeiro em 2015 e caímos para 16º agora no último ano. Então é isso, uma cidade está se deteriorando, perdendo empresas, perdendo talentos, pessoas estão indo embora daqui, né? O esgoto, choveu o broto de esgoto da sarjeta, porque a SEDAI não tem contrato de saneamento com o município, faz tudo no fio do bigode, e aí tem autorização da prefeitura para jogar esgoto sem tratamento na rede pluvial da cidade por 50 anos. Então tem muita coisa errada, e a gente que está se propondo a dar a cara a tapa e entrar nesse mundo, né, sair da indignação, sair de trás das redes sociais e entrar em campo para jogar, nós vamos ter muito trabalho, mas eu te digo, vai ser recompensador. Se a gente conseguir, qualquer um de nós aqui, qualquer outra pessoa que eventualmente seja candidato no futuro, a bancada que o Novo fizer na Câmara de Vereadores, ela vai fazer história. E eu estou confiante que a gente vai conseguir fazer uns 4, 5 vereadores aí
pelas projeções que a gente tem feito, a gente está bastante confiante nisso. O que já começa a mudar o jogo, porque com 4 ou 5 vereadores a gente começa a participar de comissões temáticas da casa, né? A gente começa... um é melhor do que nada, sem dúvida, mas com 4 ou 5 você já começa a... Começa a ser uma pedra no sapato maior, vamos ter que ser escutado mais. Você já começa a direcionar melhor para o que tem que ser feito. Aí realmente a gente vai ver aquilo que a gente sempre sonhou, que é o cidadão que nunca foi político, entrando para ajudar a mudar o jogo das coisas que estão aí. Pessoal, já temos aí 1h15 de live. Eu acho que já está suficiente para a gente partir para as considerações finais, né, e encerrar também. Agradecendo mais uma vez todo mundo que participou aí, que mandou mensagem, que mandou pergunta, muito bacana. Tivemos uma audiência boa até agora. Estou começando aí em sentido horário pelo Jefferson de novo. Vamos lá, Jefferson, as considerações finais aí. Aproveita para deixar também o teu contato, quem quiser te seguir nas redes sociais. Sim. Primeiro quero te agradecer, Bruno, pelo convite. Muito obrigado. Agradecer a Tatiana, agradecer o Vitor, né? Eu vejo um futuro muito bonito pela frente, como o Bruno falou, difícil, mas se não fosse difícil não seria bonito, entendeu? A gente vai para frente. Peço às pessoas que sigam as redes sociais, Papo de Arouche, está no Facebook, no YouTube, no canal, no Instagram, Jefferson Arouche. Passem por lá, discutam comigo. Eu gosto de pessoas controversas, gosto de uma boa discussão, certo? E, mais uma vez, somos o novo. Somos uma equipe, eu sou muito feliz em fazer parte dessa equipe. Vamos em frente. Obrigado, boa noite. Bruno, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito entusiasmada. E sobre esse o projeto de lei complementar 174, eu peço que as pessoas fiquem alerta, porque, na verdade, os fatos todos, a negativa da sociedade, isso mostra que isso é um projeto deficiente, ilegal, inconstitucional. Então, por isso que eu também voto contra. E quem se identificou comigo, que procure a gente nas redes sociais, é tatianarocha.rio, e eu te espero lá. Agradeço muitíssimo o convite. Muito obrigada. Joia. Pessoal, também eu queria agradecer vocês terem aceitado o convite. Eu acho que esse formato está sendo bastante bacana, está sendo bastante proveitoso, inclusive para nós, postulantes, né, para nós que estamos aí no processo seletivo, que está nos obrigando a entender melhor como funciona a Câmara Municipal, né, como é que funciona a política local. Isso também acho muito importante para a gente. E, gente, olha, para contar uma coisa para vocês aí, nós do Partido Novo somos um time, né, diferente de qualquer outro partido, onde os próprios candidatos do próprio partido querem um passar a perna no outro, aqui não tem isso. Outro dia a gente estava fazendo reunião, gente, vamos fazer uma reunião de estudo sobre saneamento. Montamos, juntou todo mundo, todos os postulantes, cada um fez uma pesquisa, trouxe um assunto para compartilhar com todos. Gente, isso é um time. Isso não existe em nenhum outro partido. O Partido Novo realmente, ele é o único partido hoje que, de fato, dá condições para que qualquer pessoa, qualquer cidadão que nunca foi político, saia da indignação e possa entrar em campo com esse espírito de realmente ajudar. É um partido que tem um estatuto absolutamente inovador, um estatuto que tem uma série de regras que praticamente inviabiliza que qualquer pessoa mal intencionada se mantenha vivo na política. Se todos os partidos tivessem o mesmo estatuto, ou algo perto do que o Novo fez no seu estatuto, eu acho que a política hoje seria exercida com muito mais ética e muito mais próxima daquilo para o qual aquilo que é o verdadeiro sentido da palavra política, que vem do grego, né, que é fazer o bem para as pessoas ali na cidade onde elas moram. Então, queria agradecer de novo vocês. Eu sou Bruno Mega, me siga nas redes sociais. Se você se interessa pelos temas liberais, me siga nas redes sociais. No Facebook, brunomega.rio, no Instagram, brunomega.rio. E a gente também não pode deixar de falar o seguinte, importantíssimo, está aberto o período de vaquinha virtual. O que é vaquinha virtual? É o financiamento coletivo, né? Nós, do Partido Novo, não usamos dinheiro do fundo partidário. Nós nos financiamos apenas com as doações de pessoas físicas que acreditam no nosso projeto. As pessoas que entendem realmente que a cidade que a gente quer não virá dos políticos que a gente tem. E, gente, campanha gasta dinheiro. A gente tem que fazer bons vídeos, conseguir passar o nosso conteúdo, gerar material, isso tudo gasta dinheiro. E nós não temos. A gente não recebe, a gente não usa dinheiro do fundo partidário, e por isso a gente precisa que pessoas físicas, né, se juntem para nos ajudar a levar adiante esse projeto. Então, até coloquei aqui agora
nos comentários aqui dessa live, lá no Facebook, no post, no endereço www.queroapoiar.com.br/Bruno Mega. De novo, www.queroapoiar.com.br/Bruno Mega. Qualquer doação, por menor que ela seja, 10, 20, 30, 50, 100 reais, isso ajuda e muito, nem que seja para a gente falar, cara, que bom, tem mais alguém que acredita na gente, tem mais alguém que acredita na mudança. Então, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente até agora, e todo mundo que puder colaborar também. Eu dei o endereço aqui da minha vaquinha virtual, mas certamente o Vitor, o Aroshi e a Tatiana também tem. Não sei se de repente está esquecendo de comentar, mas a gente volta, vocês falam de novo também. Mas isso é importantíssimo, pessoal. Então, muito obrigado. Passar aí para o Vitor também fazer as considerações finais. Quero agradecer a você também, Bruno, por me convidar para esse bate-papo com essas pessoas que estão bem gabaritadas aqui, Tatiana, Jefferson, todo mundo aqui unido em prol de um Rio de Janeiro melhor, que acredita que a cidade pode mudar, que acredita que o local que a gente vive pode melhorar, a gente tem contribuições a fazer, mudando o tipo de política que é feita, né? Essa semana mesmo, eu vi algo que me deixou chocado, assim, um vereador daqui do Rio, eu não vou comentar, praticamente todo dia acompanhando equipes de tapa-buraco da Conlurb para fazer corpo a campanha. Corpo. Ele ia atrás das equipes num local tal, a equipe estava tapando o buraco, ele falando, não, que fui eu que vim, eu estou aqui fiscalizando, tal, e fazendo corpo a corpo nesse período antes da eleição, que é um absurdo. E a gente não coaduna com esse tipo de atividade, de conduta, e a gente quer justamente pessoas novas na política que tenham integridade de caráter, que possam realmente pensar na população. Vou deixar também aqui meus contatos, não sei se aparece certo para vocês, porque no Instagram ficava invertido. Eu fiz um papelzinho. Aparece certo. Eu fiz um papelzinho aqui para ficar mais fácil do que soletrando. A única coisa que não está aparecendo aqui é a minha vaquinha, né, que é também do Quero Apoiar, www.queroapoiar.com.br/Vitor Rezende. Aqui estão meus outros contatos, quem quiser entrar em contato pode falar, meu Facebook é aberto, meu Instagram, no telefone, o que vocês quiserem discutir será bem-vindo. E mesma coisa que o Bruno falou, nós estamos aqui todos numa luta que não utiliza o dinheiro público, nós não usamos fundo eleitoral, nós não usamos verba partidária para esse processo que a gente está passando. Então, qualquer 10 reais, 20 reais, 50, 100, na vaquinha que a gente está fazendo, ajuda e ajuda demais, porque uma campanha é muito cara. Um grande abraço aí, valeu. Obrigado pela abertura aí, Bruno. Show de bola. Já falamos todo, de repente, Aroshi e Tatiana, se quiserem comentar também sobre o que vocês acabaram não falando, comentário sobre o site de vaquinha de vocês, se é que já está montado. Pessoal, olha só um comentário. A gente sabe que a gente está num período de pandemia, é muito chato a gente chegar agora e pedir dinheiro para a campanha, mas veja, principalmente depois que você vê político roubando dinheiro no meio da pandemia para fazer compra de respirador superfaturado que nunca é entregue, aí você percebe que a gente não tem realmente como deixar de um minutinho sequer, né, de baixar a bola, baixar a guarda. A renovação, ela é urgente, né? A construção de um Rio de Janeiro que o carioca possa finalmente se orgulhar de viver, ela é urgente e ela passa necessariamente pela renovação da Câmara de Vereadores. Então a gente não pode esquecer que a vida continua, os políticos estão aí em plena pandemia roubando, a gente não pode ter dedos ou medos ou de tocar num assunto delicado como esse e pedir dinheiro. Então, por favor, a gente precisa sim de doações, senão a gente não decola na campanha, é muito importante a gente começar bem. Aroshi e Tatiana, se quiserem complementar também. Só um complemento. Eu queria deixar aqui o registro do seguinte. Eu antigamente pensava assim, poxa, eu vou entrar para a política, mas lá não é lugar de gente de bem. Lá é lugar de gente de bem, sim, como para mim, para você, como vocês. Então, nós precisamos nos interessar mais sobre política e ler mais sobre isso, e não deixar mais que essa turma toda se espalhe
conforme está acontecendo. Então, eu te convido a conhecer o Partido Novo. É uma política diferente, é uma política íntegra. Nós fazemos processo seletivo, nós dizemos não ao carreirismo político, ninguém aqui vem de berço político, nós dizemos não ao fundo partidário e nós dizemos não à corrupção. Então, venha nos conhecer melhor pelas redes sociais. E a minha página do Quero Apoiar, da vaquinha virtual, eu não fiz ainda, mas certamente será essa do Quero Apoiar. Sim, eu queria dizer para todos que nas minhas redes sociais estão expostas a vaquinha digital, que é do Quero Apoiar também. O pessoal aqui de Campo Grande, da Zona Oeste, sei que as coisas estão difíceis, então avaliem, mas de qualquer maneira eu já agradeço. Só por nos escutar eu já agradeço, tá bom? Um beijo para a Zona Oeste. Gente, então muito obrigado de novo a vocês que aceitaram o convite para vir aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que colaborou, que mandou mensagem, que interagiu, que mandou pergunta. A ideia realmente é essa, a gente fazer uma live bastante interativa e que a gente pudesse extrapolar aqui o limite dessa sala de 4 pessoas. Então, acho que a gente conseguiu isso. Fico muito feliz. A gente vai continuar dando sequência nesse formato. Sábado que vem vamos fazer outra mesa redonda com outras pessoas também. Espero que vocês tenham gostado e tenham todos um excelente resto de final de semana. Na segunda-feira vamos para Labuta novamente. Tudo de bom, um grande abraço. Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.